E aí, pessoal, vamos lá ver um exemplo então daquilo que a gente estava conversando nos últimos vídeos, que é sobre os nossos agentes em JSON, né? O JSON barra AgentSpeak, né? Depois já vou colocar ali no Moodle os links, né, para vocês baixarem a ferramenta, o JSON, o AgentSpeak e fazerem um teste. Então o que eu trouxe para vocês aqui? O JSON ele já vem com vários exemplos. Esse aqui é um dos exemplos mais simples, que é um robozinho, que é esse robozinho R1 aqui, tá? O R1 é um robozinho. Aí a única coisa que ele faz, ele é até parecido com o exemplo que eu estava comentando com vocês nos últimos vídeos, né? A única coisa que esse robozinho faz, ele vai atrás de lixo, tá? Ele procura lixo. No momento que ele encontra lixo, ele leva esse lixo até o agente R2, que é um agente puramente reativo que só queima o lixo. E depois ele retorna e segue a sua vida procurando lixo, levando o lixo até queimar, tá? Então eu vou rodar ele aqui só para vocês visualizarem. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que ele funciona. Vamos ver o código-fonte dele, vamos ver algumas coisas, tá? Então olha só, bem simples, tá? A gente só caminha aqui no console, dá para ver o que está acontecendo. Ele só caminha e leva o lixo, tá? Só caminhou, achou lixo e levou lixo, tá? Só isso. E aí agora notem que acabou, né? O ciclo, tipo, o cenário acabou, o cenário está limpo, mas eu pausei aqui, né, a simulação, a execução do agente, mas vocês vejam que se eu não pausasse, ele ia continuar fazendo isso, ó, executando uma ação aqui. Aqui é só um output de console, só para conseguir acompanhar, né? Então aqui dá para ter uma ideia das ações que ele executou. Move towards, para ele ir a algum lugar, queimar lixo, largar lixo, ir até algum lugar, pegar lixo, ir para o próximo slot. Então é um agentezinho bem simples, tá? E aqui já dá para ter uma noção das ações dele. Então notem que, como esse é um agentezinho bem simples, só simulado, não tem hardware nenhum aqui. Então o que a gente precisa ter aqui no ambiente é basicamente uma representação desse grid aqui, né, do ambiente, e onde está lixo e onde está o agente, e aí fazer essa ponte entre os dois, tá legal? Então vamos dar uma olhadinha em como é que ficam os códigos fontes disso aqui todo, tá? Então vamos começar dando uma olhada no ambiente, tá? Lembrando que o ambiente é o código fonte que faz a ponte, né, entre os sensores e, e a parte lógica do agente, e entre a parte lógica e os atuadores que estão aqui na outra ponta. Então todas essas ações aqui, tudo isso está implementado, tem uma interface que está implementada no ambiente. Então vamos começar vendo o ambiente, depois a gente vai dar uma olhadinha no código fonte desse agente, que ele é bem assim um toy example, né? Ele serve só para a gente entender como é que funciona isso aqui. Então vamos lá. Bom, aqui coloquei no Visual Studio, acho que tá boa a definição. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Deixa eu ver aqui se eu coloco um zoom aqui para vocês, acho que vai ficar melhor. É, aqui. Aí, já tá, acho que vai ficar melhor para a gravação. Então tá, pessoal. Seguinte, o que a gente tem de arquivos aqui? Vou começar por essa. Então a gente tem em um programa de agente aqui no JSON, a gente tem no mínimo três arquivos, tá? A gente tem um mas2j, que significa que Multi-Agent System do JSON, que é o nome do nosso framework. A gente tem um ambiente, marsenv, que é um Java, como eu tinha comentado. E aí aqui eu tenho dois ASL, que são os códigos do agente, tá? Então nesse mast2j aqui, a gente vai definir o tipo de infraestrutura desse sistema multiagente, ou seja, vocês lembram que eu tinha comentado que se a gente estiver trabalhando com sistemas multiagentes, a gente tem questão de comunicação, protocolos, cooperação, coordenação, e aí essa infraestrutura aqui vai determinar se a gente vai estar rodando o nosso sistema multiagente em uma só máquina ou se vai estar distribuído em várias máquinas.
aqui a gente define qual é o arquivo que está associado ao ambiente, aí é o marzenv.java, só colocar aqui. E aí aqui eu digo quem são, quais são e qual é a arquitetura dos meus agentes. No nosso caso, como é bem simples, aqui é só o R1 e o R2. O R1 e o R2, cada um deles tem um código-fonte. Se a gente quisesse aqui, para cada agente eu posso definir qual é a arquitetura dele, ou seja, qual é a classe Java que determina o funcionamento de todas aquelas funções que a gente tinha conversado, né? Da função de revisão de crenças, função de opções e o último filtro para intenções. Tá bacana? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse Java. Vamos dar uma olhadinha no javanês aí para vocês se lembrarem de programação 1. Tá? Então aqui tem os imports, que não interessa muito. Né? O que interessa aqui? A gente, né, obviamente, tem já uma classe ambiente, que é do próprio JSON, que aí tem a interface, tem os principais métodos que a gente precisa implementar. Aí, o que a gente tem aqui? Tamanho do grid, né? Um código para o lixo. E aí, olhem só, aqui já tem algo interessante, tá? Nessas linhas aqui. Aqui já tem algo interessante, que é o seguinte. A gente tem uma representação em atributos aqui para cada percepção possível, né? Ou para cada transição entre uma percepção e um literal que vai ser enviado ou vai ser utilizado pelo agente. Então, se a gente der uma olhadinha nisso aqui, o que a gente tem? Esses 4 primeiros são as ações externas que o agente pode executar. E aí é só a gente olhar aqui que é um verbo, né? Next slot, pick garbage, então próximo slot, pegar lixo, largar lixo e queimar lixo. Então notem que como é algo muito simples mesmo, aqui a gente nem está trabalhando com variáveis, né? Então eu só tenho slot e lixo aqui. Então é algo bem fixo, porque é um agente muito simples. A gente poderia trabalhar com variáveis aqui também. Então essas aqui são as ações. São as ações disponíveis no ambiente. E aqui a gente tem as percepções. As únicas percepções que o nosso agente recebe, né, que é o garbage, R1, no sentido de o agente R1 encontrou lixo, e essa aqui é que o agente R2 agora tem lixo. Tá? Então essa é a responsabilidade aqui do agente. Aí tem aqui um modelo, tem aqui um modelinho, como eu estou rodando duas máquinas Java aqui, o negócio ficou pesado. Deixa eu tentar diminuir aqui o negócio. Ficou lento. Aí, vou cortar cortar essa aqui, senão daqui a pouco eu não consigo fazer mais nada. Vamos lá. Java é Java, né, pessoal? Vocês conhecem aí melhor do que eu. Então aqui a gente só tem um modelo, né, do grid, visualização. Aqui tem só inicialização, tranquilo, nada demais, Java padrão. E aí agora a gente tem 2 métodos que são bem importantes, tá? Tem aqui o execute action e tem o update perception. Isso aqui é essencialmente o principal do agente está aqui, né? Que eram aqueles 2 métodos que eu comentei, que é a responsabilidade do ambiente, que é o quê? Pegar a percepção crua do ambiente e traduzir para alguma linguagem lógica, que depois isso vai ser enviado para a função de revisão de crenças, que está aqui, atualizar percepções. Eu tenho um outro método que faz o caminho contrário. Pega uma ação e executa ela no ambiente. Legal? Então o update percepts faz isso. Então, primeira coisinha, né? Ele limpa só as percepções, obtém do modelo, que é só o nosso gridzinho, né? Só aquela telinha do R1, só o nosso mapa 2D, né? Obtém a posição atual do agente 1 e do agente 2 e envia essa posição para o agente 1 e agente 2. Está aqui, ó. Então, com isso aqui, o ambiente está enviando para o agente qual é a posição dele, tá? E aí ele adiciona essa percepção lá para o agente, já faz o meio de campo. E aí também aqui, esses 2 ifzinhos, eles são para verificar, olhem só, se o modelo tem o objeto garbage no local do R1, ou se no modelo tem garbage no local do R2. Se tiver, adiciona a percepção de que tem lixo no R1 e que tem lixo no R2.
que é aquela que está definida aqui em cima, né, G1 e G2, está definido aqui. Tá? Então a gente tem, eu comentei no comecinho que eram duas percepções, mas não. Tem essas duas de lixo, tem também essas duas percepções aqui da posição do agente, legal? E aí aqui eu já vou fazer um parênteses antes de ir ali para a ação, que é o seguinte, ó, se a gente der uma olhadinha rápida aqui no código do agente, tá? Bem rápida, eu já vou voltar para lá. A gente tem aqui, ó, crenças iniciais do agente, e depois a gente já tem os objetivos ou os desejos iniciais. Aqui é a parte de implementação dos planos, daqui para baixo. Então notem que aqui nas crenças iniciais, a gente não tem nenhuma crença sobre a posição do agente, que o agente está na posição 00, 01 ou assim por diante. Eu só tenho uma regra. Essa regra usa a posição. Então, aqui é aquela parte que eu comentei, em que a gente vai ter as crenças em tempo de execução. Né? Então esse aqui seria o nosso Bzão recebe B0, lá do algoritmo, e aqui o que está no ambiente, essas crenças aqui, vão ser aquelas que são enviadas a cada ciclo de execução do raciocínio. Tá legal? Que aí é a posição do R1, que é enviada para o agente R1, posição do R2, que é enviada para o agente R2. Lembrando, né, exemplinho bem simples, só para a gente entender como funciona a ligação das coisas aqui. Tá? Então, esse é o caminho de enviar a percepção para o agente, e o agente vai processar com a sua revisão de crenças. E a execução da ação também é algo bem simples, né? É o informado para o ambiente qual é o agente que executa e qual é a respectiva ação. E aí aqui, ifzão ou switchzão, né, o que for mais adequado. Então é simplesmente isso. Se for NS, que é o next slot, então se for essa ação aqui, o que eu faço? Eu só atualizo, chamo um métodozinho para atualizar o meu modelo que a gente está indo para o próximo. Né? Se for um move towards, legal, então aqui já precisa fazer chamar um outro método e fazer alguma continha, né? Então eu vou calcular o caminho para ir de um ponto até o outro. Isso aqui pode ser colocado como um plano também, tá? Mas nesse caso do exemplo simples, os desenvolvedores colocaram aqui no Java. E aí tem a mesma coisa, ó, se a ação for pick garbage, executa esse método no modelo. Se a ação for drop garbage, executa o método. Se for burn garbage, executa esse método. Então aqui é uma simulação. Se o nosso agente fosse hardware de verdade, ou se fosse uma simulação mais complexa, aqui a gente ia mexer um braço mecânico, ia ligar o aspirador do agente, ia ligar o motor e assim por diante, tá? Daí aqui é a conexão com o hardware. Como é só um exemplinho, a gente está fazendo a conexão com aquele modelo que é só um gridzinho, legal? Então, do nosso ambiente, são esses dois os métodos principais, o execute action e o update perceptions, legal? Temos esses dois métodos aqui. Aí vamos dar uma olhadinha no código do agente R2. Se a gente lembrar, deixa eu mostrar aqui de novo. Que vai dar aquela... Meu processador aqui tá... A ventoinha tá 1000 por hora. Só para a gente visualizar aqui e lembrar, ó. O agente R2 é um agente puramente reativo. Ó. Ele fica parado, ele só faz alguma coisa quando ele recebe lixo. Tá? Ele não faz mais nada aqui, ó. Recebeu lixo, aí ele queimou o lixo. Então se a gente der uma olhadinha aqui, ó, o R1 está fazendo um monte de coisa, está indo em direção a alguma coisa, o que ele faz? Ele larga o lixo, e no momento que ele larga o lixo para o R2 recebe uma percepção, olha, tem o lixo, a única coisa que ele faz, ele queima lixo. É um agente muito, muito simples, não tem nada além disso. Deixa eu parar aqui para não começar a travar todo o meu ambiente aqui. Vamos lá, então olhem só como é que fica o código do R2. O que a gente tem aqui? Mais garbage R2, dois pontos true, burn garbage. O que é isso? Isso aqui é a definição de um plano que é executado quando o agente recebe esta crença aqui. Lembrando, né, ele vai ser executado se ele entrar na lista de intenções do agente, né, que é a parte do raciocínio prático. Então aqui ó, é a mesma sintaxe que eu tinha mostrado para vocês no último vídeo. Então como eu tenho mais garbage, sem uma exclamação aqui, então é um plano que vai ser executado quando a gente tiver essa crença.
Então notem, garbage R2. Vejam que está na mesma notação das crenças que são passadas aqui pelo ambiente. Olhem só, garbage R2. De novo, né? Coisa muito simples aqui. Dá para sofisticar e usar as variáveis que nem eu comentei. Mas aqui, como é bem simplesinho, ó, então tá aqui a crença. Lembrou nessa parte aqui, é o nosso pré-requisito, é chamado de contexto. Tá? Então aqui é algo que ele executa sempre, ele nem precisa decidir nada. E aí a única coisa que ele faz, ó, burn garbage. Então como aqui eu não tenho nenhum sinalzinho de mais e nenhum sinal de exclamação, isso aqui significa que é uma ação externa. Então esse burn garbage, o que vai acontecer? Vai ser executado aqui pelo ambiente, ó, burn garbage. Então, em um determinado momento, isso vai vir para cá, né? O execute action vai vir agente 2, burn garbage, vai entrar nesse else if aqui e o agente R2 vai queimar o lixo, tá? Notem que esse ambiente também, ele não é aquele ambiente difícil, né? Não é um ambiente dinâmico nem nada, ele é um ambiente estático. No que rodou, vai funcionar porque é só um método em Java, mas pode ser que a gente não saiba o que vai acontecer aqui. Legal? Então, o agente R2 é um agentezinho bem simples. Notem que ele não tem nenhuma crença inicial. E ele também não tem nenhum objetivo inicial. Por isso que eu disse que ele é puramente reativo. Tá? E outro ponto para a gente perceber, ó, ele não tem nenhuma crença inicial sobre sua posição ou se ele tem ou não tem lixo. Então é algo que a própria percepção dele fornece e aí ele reage a isso, tá ok? Depois já vou mostrar mais um exemplo disso aqui. Então, vamos aqui dar uma olhadinha no código do R1, tá? O R1 ele já é um pouquinho mais complexo, tá? Mas também não é tão complexo assim. Se a gente dá uma olhadinha no R1, essa parte aqui é a parte do P recebe P0, né, que a gente tinha lá no nosso algoritmo, tá? Que são as crenças iniciais do agente. E aí aqui, por essa notação, ó, se a gente lembrar, como eu tenho dois pontos e o hífen, isso aqui é uma regra. Então a única crença inicial que ele tem é uma regrinha para verificar se ele está em uma determinada posição aqui. Então vejam que esse Pzão, que é uma variável, ele vai ter uma verificação quanto à posição dele, que é a crença dele, comparando com o R1. Então aqui o que vai entrar? Posso colocar at R2, posição R2, e aí o X e o Y para verificar se é a mesma posição X e Y do R1. Legal? Aqui depois, quando a gente vê os planos aqui, vai ficar um pouquinho mais claro, mas é algo que eu quero que vocês testem, rodem para ver como funciona, tá? Então isso aqui vai ter algumas perguntinhas sobre isso ali na nossa atividade teórica, e qualquer coisa a gente conversa mais lá na nossa aula assíncrona, legal? Então, só uma regra aqui. E mais? Objetivo inicial, tá? Então vejam aqui que essa sintaxe, o que eu tenho aqui, ó? Eu não tenho nenhum sinal de mais, nem sinal de menos aqui, eu tenho direto uma exclamação. Então isso significa, quando o agente executar essa linha, ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho o desejo de checar slots. Esse é o meu desejo. Agora isso vai lá para a minha lista de opções. Então agora isso aqui vai entrar nas opções. Eu vou ver se isso pode ser executado de acordo com as minhas crenças, de acordo com as minhas intenções. Se puder, aí a gente vai escolher um desses planos aqui. Então essa aqui seria a parte de inicialização do agente, o construtor dele. E agora daqui para baixo, eu tenho a definição dos métodos do agente, tá? Que são os planos dele. Então nesse agente aqui, a gente já tem um método, né, um plano aqui de objetivo, que é o check slots, então mais exclamação, portanto é um plano para a realização de um objetivo. Eu tenho um outro plano aqui que não faz absolutamente nada, mas que é o mesmo. Tenho mais um aqui para realização de objetivo, outro para realização de objetivo e os demais aqui embaixo também são todos para realização de objetivo. Bacana? Todos eles. A gente só tem um plano aqui, olhem só,
esse plano que não tem exclamação é um plano reativo, tá? Que é o plano que vai ser executado quando o agente 1 tiver lixo. Tá? Mais garbage R1, bem parecido com esse plano que eu tinha mostrado aqui do agente R2, mais garbage R2. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. É a mesma sintaxe que eu tinha comentado com vocês lá na nossa aula. Então, o que, que a gente tem aqui? Evento. Então, bom, evento de adição do objetivo checar slots. Vejam que aqui a gente poderia usar uma variável aqui, né, um x, y, ou checar algum slot específico, mas aqui é muito simples, então ele é direto literal para literal. Seria como se eu estivesse deixando um método fixo, né, usando uma constante ao invés de uma variável. Então, isso aqui é só o resultado esperado, e aqui a gente tem a nosso pré-requisito, né, o nosso contexto do plano. Então o que, que vai acontecer? O nosso agente ele vai ficar checando os slots, ou seja, vai ir de slot em slot, se ele não tiver lixo. Por quê? Porque no momento que ele tiver lixo, aí ele vai querer fazer outra coisa. No momento que ele tiver lixo, é o momento que ele faz aquele caminho que ele vai até o agente R2. Tá? Então, no conjunto de ações, que aí ele é determinado aqui pelo ponto depois da setinha, o que, que ele faz? Vai para o próximo slot, e isso aqui é uma ação, então vocês vejam, não tem sinal de mais nem exclamação aqui. Ele vai para o próximo slot, então ele vai caminhando de slot em slot, e a cada vez que ele caminha, aqui ele quer de novo continuar checando slots, tá? Então ele vai meio que fazer uma chamada aqui, então é como se fosse a recursão, né? Então nesse ponto aqui, no momento que eu executei essa ação de ir para o próximo slot, se ela deu certo e foi bem executada, eu vou desejar de novo continuar checando slots. Eu vou fazer isso o tempo todo. E aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas para que serve essa linha aqui de baixo? Tá? Se vocês lembrarem, o que eu tinha comentado com vocês? Que quando um plano ele não pode ser executado, isso vai gerar uma falha. Né? Então isso aqui é só para o caso de... para evitar produzir uma falha aqui. E o que, que vai acontecer? Deixa eu rodar aqui mais uma vez para mostrar o exemplo do check slots aqui. Tá rodando, javanês, vamos lá. Passar isso aqui para o lado. Então aqui a gente consegue ver os dois, ó. Então aqui o nosso agente está caminhando, ó. Nesse instante aqui, o que o agente está fazendo? Deixa eu trazer para cá. O agente está aqui, fazendo isso, ó, next slot. Está fazendo next slot. Aí ele está fazendo next slot o tempo todo e ele está desejando continuar checando slots, mas aí vamos pensar o que, que vai acontecer quando ele pegar o lixo. Ver se eu consigo pausar na hora. Ó, no momento que ele pegou o lixo, tá? Agora ele está com o lixo, ó, R1 tem o lixo aqui. No momento que ele está fazendo isso, ele já foi para outro lugar, ele já foi para outro, já está em outro plano. Então o que, que ele fez? Ele pegou o lixo e ele foi move towards. Mas nesse instante aqui, ó, nessa última transição, o que, que aconteceu? Ele estava fazendo isso, ele desejou checar slots, mas ele encontrou lixo. Então quando ele fosse verificar os planos que ele poderia realizar, esse plano aqui ele não pode mais executar. Por quê? Porque ele tem lixo agora. Então nessa linha aqui, ele já tem lixo. Então esse plano ele não vai poder ser executado. Então ele cai fora da nossa lista de opções. Se não tivesse esse planozinho aqui, bem bobinho, ele geraria uma falha. Por quê? Porque ele não teria um plano disponível. Tá? E aí essa falha eu precisaria tratar, senão ela só ia mostrar um errinho aqui no console. Então isso aqui seria como se fosse um throw exception, e aqui é para a gente não produzir uma falha. Por quê? Notem que aqui não tem contexto nenhum e também não tem ação nenhuma. Então ele seria como se fosse um encerramento mais limpo aqui. Mas não são todos os planos que precisam dessa estrutura. Aqui é mais para não poluir o nosso ambiente, a nossa saída do console, tá? Aí ele meio que fechou esse check slots. Aí para onde que ele vai agora? No momento que ele recebeu o lixo, ele já tem
outro plano que pode entrar em ação, ó, que é esse aqui, receber lixo. Ah, então se eu ainda não tenho o desejo de levar o lixo até o R2, o que eu vou fazer? Desejo levar lixo até o R2. Aí aqui eu estou produzindo mais um desejo, estou indo atrás de fazer mais alguma coisa, né? Então no momento que executou essa linha, de novo, vai ter o desejo de carry to R2, R2D2, né? Me lembrei do Star Wars. Então, no momento que executou aqui, a gente vai verificar se ele tem ou não tem planos disponíveis e como isso vai competir com as intenções dele. Tá? Então, nesse caso, o que a gente teria disponível é este plano aqui. Tá? Então, vejam que aqui já é um plano mais interessante. Ó. A gente tem como variável a entrada, então poderia colocar R2, R3, R4, qualquer coisa assim. E aqui ele já tem um conjunto de ações. Né? Tem um interrogação posição, que eu vou deixar para comentar no finalzinho, isso aqui é algo que eu quero que vocês deem uma estudadinha mais por conta. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente já conhece. Ó. Eu tenho um menos mais posição leste x e y. O que isso aqui está fazendo? Isso aqui na verdade é só um atalho para fazer o seguinte, olha só. Fazer aqui menos posição leste x, y, e depois eu fazer aqui um mais posição leste x, y, tá? É só um atalho, então o menos e o mais, ele é só um atalhozinho aqui para a gente tirar uma crença e logo em seguida colocar outra crença, que é só para a gente fazer uma atualização. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse interrogação, ele faz uma consulta na minha base de crenças. Então ele verifica o seguinte, olha, será que eu tenho essa crença aqui, ó, posição R1XY? Será que eu tenho uma crença da minha posição? Ah, provavelmente sim. Aí se eu tiver, o que eu faço? Eu removo uma crença de last position, que talvez eu tenha, talvez eu não tenha, e de qualquer forma eu adiciono uma nova. Então, se a gente tiver alguma coisa, ela vai retornar aqui nesse x e y. Então, de repente, eu vou retornar aqui, olha, que o meu agente R1, ele estava na posição 3,4. Então, nesse instante aqui, x recebe o valor 3 e y recebe o valor 4. Aqui é meio estranho, porque é como se eu estivesse usando a minha entrada, ela vai ser a minha variável que vai receber a saída também. Tá? Mas é a parte de programação e lógica. E aí, o que eu faço em seguida? Então, se isso aqui for verdade, né, se eu tiver essa disponibilidade, então agora em x eu tenho o valor 3 e em y eu tenho o valor 4. Aí eu apago a minha crença anterior de última posição e gravo agora a minha posição última. Então, vou colocar lá, adicionar uma crença mais posição, last, 3 e 4. Então, qual é a lógica disso aqui, né? Se a gente der uma olhadinha no comentário e lembrar do nosso agente, é basicamente isso que ele faz, né? Ele vai entregar o lixo aqui para o R2 e o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a posição antiga. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Continue. Entregou, ó, encontrou lixo e pum, voltou para a posição antiga. Então, esse last position aqui, ele serve só para a gente saber para qual posição ele vai voltar, tá certo? Então essa é a ideia. Primeiro ele define para onde ele vai voltar, tá aqui. Agora ele vai levar o lixo até o agente R2, né, que foi Rzão, ó, recebeu como entrada o R2 aqui. Aí depois ele verifica se chegou. Aí quando ele chegar lá no agente R2, ele vai largar o lixo e depois ele continua checando os slots, tá? Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era só esses primeiros planos aqui, para vocês terem uma ideia de como funciona. E aí, tem mais uma coisinha para mostrar para vocês. Mais uma coisa, antes de eu encerrar isso aqui. Por quê? Porque a gente tem mais alguns planos aqui. Eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês darem uma olhada, rodarem a depuração de código e vocês interpretarem como funciona. Não vou dar todas as respostas aqui. Vou colocar umas perguntinhas para a gente conversar na próxima aula, tá legal? Então, o que é muito legal? Quando vocês baixarem o JSON,
Deixa eu parar aqui. Quando vocês baixarem o JSON, vocês vão ver que ele é Java, né? Pelo que vocês já devem ter observado aqui, né? A versão principal dele é Java. E aí o JSON ele vai vir com uma interface padrãozinha aqui, né? Eu gosto mais de editar os códigos no Visual Studio, mas para rodar na própria ideia do JSON fica mais prático, tá? Então aqui na execução, esse play vai fazer aquela execução que eu mostrei, que mostra o grid direto, mas o que é muito interessante é essa depuração aqui. E a depuração a gente consegue ver passo a passo o que o agente está fazendo, né? E o que o agente está fazendo em termos lá das crenças, dos desejos e das intenções. Tá? Aqui, deixa eu ver se já está quase saindo já. Veja, vai abrir. Aí, ó. Então aqui a gente tem o... Eu acho muito legal essa analogia. E como é a depuração de um agente, a gente tem a inspeção da mente dele. Tá? Então tanto do agente R1 quanto do agente R2. Então aqui, se a gente der uma olhadinha no R1, já é legal, a gente consegue ver as crenças, as regras, né, as regras dele, quais os eventos estão sendo tratados aqui, ou seja, quais são os desejos que estão competindo, e a gente pode ter mais do que um ao mesmo tempo. Aqui já está bem travado o meu Java junto com o OBS, mas a gente vai conseguir mostrar aqui para vocês devagar e com paciência. Paciência não tenho muito, né? Uma hora o clique aqui vai funcionar. Já funcionou de cima. Aí, abriu opções e abriu as intenções, só para a gente conseguir conversar aqui rapidinho. Aí, legal. Então, com a depuração, vocês conseguem ver o passo a passo do agente. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, olhem só o que ele tem de crenças. Posição R1, 00, posição R2, 33. Mas percebam que essas crenças aqui, elas não estão em lugar nenhum do código-fonte do agente. Tá legal? Elas não estão aqui. Porque elas são enviadas pelo ambiente para o agente. Tá? E aí ele tem as regras, tem os eventos, tem as opções, que são aquelas funções que a gente já conversou, tem as intenções atuais e tem a ação que é a próxima a ser executada. Então vou rodar alguns ciclos aqui, só para a gente ver o resultado aqui dele caminhando. Quero mostrar até o plano que ele começa a levar o lixo para o agente R2. Ó, então ele, agora no próximo ciclo ele já vai receber a percepção de que tem lixo. Olhem só. Então, ó, agora ele recebeu a percepção de que tem lixo aqui. Ele ainda estava executando o plano antigo, né? Mas agora ele já tem mais um plano disponível, ó, aquele mais garbage R1. Isso já entrou como uma opção para ele, mais garbage R1. Então, o que ele vai fazer agora? Vai começar a processar aquele plano, né? Ó, carry to R2. Então, ele já está nessa linha aqui, ó, nesse instante, ó, tá nessa linha aqui. Acabou de executar essa ação interna, tá? Agora ele vai verificar se isso vai ser... Foi, ó, ele passou a ser intenção. Então se a gente der uma olhadinha agora na intenção, ó, que ele tem como intenção carry to R2, levar o lixo até o agente R2. E isso veio dessa percepção mais garbage R1 aqui, legal? Então, notem aqui, ó, a primeira linha desse método era obter a posição do agente. Né? E aí ele fez o menos e mais para definir a última posição dele. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, é a crença que eu acabei de adicionar. Posição, minha última posição era a posição 3,0. E aí a gente pode ir seguindo a execução do agente. Legal, pessoal? Só para dar uma ideia para vocês. Não estou entrando em muito detalhe, porque eu quero que vocês pelo menos rodem isso aqui e sigam o tutorialzinho que eu vou colocar ali, para vocês testarem e verem isso aqui funcionando. Não adianta eu gravar um vídeo aqui de 1 hora, vocês só olhando, né, e não vão aprender nada. Então a ideia é vocês rodarem isso, legal? Então quando ali no exercício tiver execute a depuração ou execute o agente, verifique quando acontece tal e tal coisa, vocês já sabem que é por aqui. Rodar a depuração aqui do JSON. Legal, pessoal? Espero que essa introdução aqui ao código-fonte tenha sido bacana. A gente ainda tem a aula síncrona, ainda tem as atividades
para vocês estudarem isso aqui e nos vemos então na próxima aula. Bons estudos a todos. Até mais!